Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de uma agenda mais esvaziada, mas saíram dados importantes do mercado de trabalho, então a gente vai trazer esses dados com mais detalhes para vocês. Vamos entender as disparidades do nosso mercado de trabalho, como é que está aí o nosso mercado estruturado por gênero, por nível de instrução, então a gente vai falar sobre isso. A gente vai desmontar um pouco daqueles coringas do mercado para tentar justificar aí a manutenção da taxa de juros em 10,5%, então a gente montou também alguns gráficos para passar isso para vocês e a gente vai explicar alguns editoriais que saíram ontem em veículos conhecidos, jornais grandes, atribuindo a culpa ao alta do dólar às falas de Lula. Então a gente vai tentar entender, será que é culpa do Lula essa alta do dólar? Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Dados importantes aí que o IBGE lançou hoje aí, mostrando qual que é a maior participação de pessoas com nível superior em determinadas carreiras, sem nível superior em outras carreiras, mostrando aí a disparidade entre pessoas por sexo, por nível de instrução. Tem bastante dado interessante aí nesse estudo do IBGE, mas também vamos falar um pouco aí do dólar, subiu a 5,46 ontem. Será que foi culpa só do Lula ou será que teve outras coisas? Será que realmente aí o mercado aí só usou o Lula de bode expiatório? Vamos explicar para vocês tudo isso aí. Vamos falar também aí dessa questão de dívida pública aí, porque isso daí está sendo utilizado como justificativa para você manter a taxa de juros tão elevada aí nesse momento. Hoje a gente não tem agenda, né? Hoje agenda, até porque o dia está muito esvaziado, né? Não tem nem falas importantes aí de presidentes de bancos centrais em lugar nenhum. A gente também não tem nada aí sobre dados aí mais interessantes que saíram no Brasil, mas a gente já vai então começar pelo nosso giro de mercado aí para saber como fechou ontem as bolsas, né? Tem a notícia aí do nosso site que a gente coloca aí todo dia aí para vocês aí. Então, a gente tem então a notícia que a gente sugere para vocês saberem tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, como que fechou aí a inflação aí nesse mês aí, mas a gente tem aí que as bolsas na Ásia acabaram em queda, né? A inflação do Japão teve alguma influência nisso, Débora? Na verdade, o que teve mais influência de uma forma geral lá na Ásia foram as ações de tecnologia, né? Porque a gente teve uma alta bastante grande da Nvidia no dia anterior, foi um dia que a Nvidia se tornou ali a ação mais valiosa do mercado financeiro e isso fez com que ela sofresse ajustes, né? Depois de subir muito, o mercado entende que ela atingiu um patamar já alto em valor e começa a vender aquelas ações. E esse movimento que aconteceu ontem nos Estados Unidos acabou chegando à Ásia de uma forma aí até mais intensa do que a própria inflação do Japão, o que é curioso da gente pensar que as empresas lá, né, que as bolsas lá reagiram mais ao movimento da Nvidia do que uma inflação no Japão, que poderia fazer com que o Japão subisse a sua taxa de juros pela segunda vez. Não que isso não tenha influência, isso influencia sim. Influencia sobretudo no Nikkei 225, que diante de uma taxa de juros mais alta tem uma chance ali de ter um apetite pelo risco diminuído, mas não é só isso. A gente tem também lá na Ásia esse movimento negativo das ações de tecnologia. Ontem as treasuries dos Estados Unidos, então aqueles títulos de dívida dos Estados Unidos, voltaram a subir na volta do feriado. E esse movimento das treasuries também fez ali com que a gente tivesse queda no S&P 500 e queda na Nasdaq, que teve também influência da Nvidia. O Dow Jones conseguiu ficar no terreno positivo, foi a exceção entre as bolsas nova-iorquinas, mas o movimento principalmente da Nasdaq chega à Ásia hoje com uma influência bem grande. Então eu vou colocar aqui para vocês o Hang Seng na tela. Hang Seng é uma bolsa bem intensiva em tecnologia, então ele ilustra bem esse movimento que a gente viu acontecer de quedas na Ásia, com um recuo aí de 1,69%, mas ele não caiu sozinho. Como disse, a gente teve um movimento majoritariamente de queda entre as bolsas asiáticas, principalmente assim de uma forma geral, impulsionada, né, ou puxada, essa queda puxada pela
pelas ações de tecnologia e pelo movimento mais negativo de Nova York, e no Japão especificamente, essa possibilidade do governo japonês mexer pela segunda vez aí na sua taxa de juros. Lembrando que está numa taxa entre 0,010% ao ano, a taxa de juros do Japão, e ela ficou inalterada por 17 anos. Então, seria uma mudança significativa pensando em Japão. A gente vê por lá as expectativas para os juros futuros atingindo 1% ao ano, coisa que a gente não via também há bastante tempo. Então, a gente vê que esse movimento também de juros, de expectativas de juros mais altos, acaba acontecendo de uma forma geral, não é só aqui no Brasil, embora que a gente tenha um outro fator puxando e pesando contra, que são as expectativas do próprio mercado para tentar ali colocar o seu ponto de vista. A gente tem um fator externo que acaba atingindo todos os outros países, que é justamente a taxa de juros dos Estados Unidos e a incerteza de quando ela vai começar a ser cortada ou não. Então, esse é o movimento que a gente tem na Ásia nessa manhã. Vamos agora para o Brasilzão, e tem bastante dado para a gente tratar, porque saiu uma pesquisa aí muito interessante do IBGE, mostrando um retrato muito detalhado sobre o mercado de trabalho. Não sei se a gente tem o print aqui da nossa matéria aqui. O print, acho que pelo visto ainda não saiu o print, mas a gente tem aqui bastante coisa aí para mostrar. Por exemplo, assim, a gente tem aqui o salário médio do brasileiro aí em 2012. Então, uma pesquisa do IBGE que tentou mostrar aí a diferença salarial do brasileiro em relação a gênero, em relação a nível de instrução, quais são as categorias que mais empregam homens, mais empregam mulheres, mais empregam pessoas com nível superior. Então, o primeiro recorte que a gente pode falar agora, Débora, é justamente essa inflação aí, essa renda média aí por gênero, por exemplo. Quando a gente vê aí homens e mulheres, a gente vê aí que existe aí aquele machismo estrutural que a gente sempre observa aqui. Os dados da PNAD trimestral mostram isso para a gente sempre, Mostra que você tem aí, quando você observa homens e mulheres em relação à sua renda média, os homens ganham em média 3.791,58 centavos. Isso daí, homens e mulheres, homens com e sem nível superior. Então, essa é a média do brasileiro. Tanto que, se não me engano, chegamos a um patamar de 21% de pessoas aqui da força de trabalho brasileira com ensino superior. E as mulheres, elas ganham em média 3.241,18. Então, essa é a média. Então, você já tem essa disparidade. Se você, só pelo fato de você ser mulher aqui no Brasil, você tem uma tendência a ganhar menos. Agora você vê aí a importância do ensino superior, A gente está no dia que o Valadão falou aquelas besteiras lá, falou que não é para levar o seu filho para a faculdade, que senão ele vai ficar perdido, não vai mais honrar a Deus e a Jesus. Mas olha aí, o que ele quer na verdade é que você ganhe pouco, porque a média salarial de uma pessoa sem ensino superior no Brasil é de 2.441,16, então é muito menor, é mais do que o dobro a média salarial com ensino superior aqui no Brasil, é de R$ 7.094,17, ou seja, uma pessoa que concluiu o ensino superior aqui no Brasil, ela tem um salário médio muito maior e também tem acesso a vagas muito melhores de empregos. Então, esse é o primeiro retrato aí que a gente tem para mostrar aí para o nosso público, Débora. E é interessante que a gente vê um movimento, não só aí do Valadão, que teve essas falas horríveis em relação ao ensino superior, mas um movimento de jovens pensando que não precisam mais do ensino superior, que podem ali seguir sem o ensino superior. Então, a gente tem essa vertente aqui no Brasil, inclusive alguns outros coaches falando sobre isso, como o ensino superior é irrelevante. Então, na verdade, essa construção é para deixar o brasileiro ali com uma força de trabalho mais barata, ganhando R$ 2.441. É muito interessante a gente ver coaches, inclusive, não vou falar o nome aqui, mas que defendiam essa vertente de não ter ensino superior até lançar o próprio ensino superior. Agora está defendendo de volta. Muito interessante. É um parente, É um parente que fez. Um parente fez isso, A gente sabe quem é o parente, Vamos colocar o próximo gráfico aí para ver outro recorte que a gente fez bem interessante aqui, que é o recorte aí por participação
a atividade econômica por nível de instrução, ou seja, se você tem ensino superior, 64% das pessoas que trabalham com educação aqui no Brasil possuem ensino superior. As atividades financeiras é a segunda que mais emprega, ou seja, aí, todo mundo aí, né, coach, todo mundo sonha em trabalhar no mercado financeiro, ser milionário, acha que pode ser day trade aí, seguir papo de coach aí para tudo. Não, gente, ó, você quer entrar numa instituição financeira, quer trabalhar com finanças, você tem que ter faculdade, gente, você tem que ter faculdade, não vamos cair em papo de coach, porque ó, 60% aí dos empregos em atividade financeira aqui no Brasil, você tem aí que eles são preenchidos por pessoas com ensino superior. E a administração pública é a terceira categoria que mais emprega pessoas com ensino superior. E você tem 47,4% aí das vagas. Você vê que, tirando a educação, que infelizmente é um ramo com um salário muito menor, até porque a gente sabe que professor aí, você tem aí baixos salários. As outras duas atividades são atividades que pagam bastante, é que a gente não deu tempo da gente conseguir preparar aí uma tela que a gente ia mostrar para vocês aí, com os maiores salários que você tem em relação ao nível de atividade ocupada. As atividades financeiras, elas pagam mais de R$8.000 por mês. É o ramo onde se pagam os melhores salários e é o segundo com maior porcentagem de pessoas com ensino superior. A administração pública, ela tem um nível salarial de mais de R$5.000 aí em média. Então, você vê aí que também nas atividades que pagam melhores salários, o ensino superior é mais necessário. E agora você vê o que sobra para pessoas sem ensino superior aqui no Brasil. Quando a gente está falando de alojamento e alimentação, aí são bares, restaurantes, hotéis. 96% das pessoas que trabalham nesse ramo, elas não têm ensino superior. E também é o ramo que paga os menores salários aqui na economia brasileira, que paga em média R$1.790, R$1.800 aí, em média. A agricultura e pecuária também contrata 94% da força de trabalho das pessoas que trabalham na agricultura e pecuária, elas também não têm ensino superior e os salários também são baixos, são em volta de 2.400. Na construção civil também, 92,6%, e também com salários em volta de 2.200, 2.400. Ou seja, você vê que as atividades que empregam muito pessoas sem ensino superior têm uma grande quantidade, sim, o grande volume de pessoas sem ensino superior trabalhando nessas atividades, e os salários também são menores nesses ramos, Débora. Outro lugar que pode trabalhar sem ensino superior, segundo o próprio Valadão, é vendendo picolés, né? Ele fala isso no vídeo dele. Uma tristeza essa defesa, né? Essa tentativa de desmonte aí do ensino superior, que é algo que a gente vê há muito tempo, né? Não só, principalmente do ensino público, né? De tentar desmoralizar o ensino superior público e aí também os professores. Mas vamos seguir porque tem mais um recorte para a gente ver, né? Tem o recorte por gênero também. A gente vê aí também uma questão, inclusive de um certo machismo estrutural, né? Que as mulheres trabalham mais em áreas de cuidado, bem áreas, assim, onde ela seria uma mãe, vamos dizer assim, enquanto os homens trabalham mais em trabalhos de força bruta, na sua grande maioria do tempo, né? Você vê aí que quando a gente está falando da força de trabalho na construção civil, 87,6% da força da construção civil são homens. A indústria extrativa, 84,2% são homens. E o interessante é que a indústria extrativa, ela é um ramo que ela paga bons salários, viu? Então isso daí também ajuda a explicar aí a falta de mulheres na indústria extrativa, e o alto salário que você tem ajuda a explicar essa disparidade aí de renda, porque a indústria extrativa, ela geralmente aí ela paga por volta de R$6.000 aí em média de salário. E nos transportes, 81% aí da força de trabalho também é masculina. Quando a gente vê as mulheres na saúde humana, ou seja, hospitais, enfermaria e tudo mais, 74,8% da força de trabalho
é de mulheres. E se a gente se a gente vê a saúde humana, você pode pensar, tem médico, então vai ter um grande salário médio. Não, é um salário aí que gira em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 aí, porque tirando os médicos, boa parte da força de trabalho da saúde humana ganha muito pouco. Educação, que emprega tanta gente aí com nível superior, mas paga mal salários, acho que aí está a explicação porque paga mal salários, né? Porque 67,3% das pessoas, das mulheres, ocupam vagas aí na educação. Então, isso aí ajuda a explicar. E o alojamento e alimentação, 57% da força de trabalho desse setor é de mulheres e a gente já sabe aí que é o setor que paga menos. Então, a gente vê aí um machismo estrutural e até explicando aí por que a educação, mesmo com nível superior tão elevado, a gente tem aí um salário tão baixo em média, né, Débora? Exatamente. E quando a gente pega, né, pelos ramos, a gente pega os ramos de atividade aí levantados pelo IBGE, analisados pelo IBGE, as mulheres recebem 82%, né, em 82% desses ramos as mulheres recebem salários menores. Então, nessas atividades, em 82% das atividades as mulheres ganham menos, mostrando sim, né, esse machismo estrutural do mercado de trabalho que coloca normalmente a mulher nessa coisa do cuidado, da economia do cuidado, de ela ser responsável pelo cuidado na saúde, do cuidado da educação como educadora, e no alojamento e alimentação não seria diferente. Então a gente vê justamente esse retrato da nossa sociedade no mercado de trabalho também, uma coisa não está desligada da outra. Débora, você preparou agora, e vamos mudar de tema, né? Porque qual a desculpa do dia? Hoje é dívida bruta, né? Não sei, vamos rolar a roleta aqui para ver o que, sabe aquela roleta? Vou fazer uma e aí eu giro aqui e eu pego uma justificativa do mercado do dia. Porque agora é dívida bruta. Eu peguei várias notícias do mercado financeiro falando que é a dívida bruta que está fazendo com que a Selic fique alta. Antes era a dívida líquida, já foi o superávit, agora é a dívida bruta que está chegando perto dos 80%, e essa seria a justificativa do mercado para que a gente tivesse uma taxa de juros mantida em 10,5% e toda essa pressão vindo da dívida bruta. Então vamos ver como é que está a nossa dívida bruta? A gente tem 2 gráficos aqui para vocês, porque o mercado ele varia, tá, na sua justificativa, são coringas. O mercado ele tem os seus coringas ali no baralho, aí agora eles estão usando o coringa dívida bruta PIB, que é quanto do nosso PIB está ali, quanto o nosso PIB tem a relação entre a nossa dívida bruta e o nosso PIB. Hoje está perto dos 76%, para ser mais exata. Quando a gente olha outro coringa do mercado é a dívida líquida, a relação da dívida líquida com o PIB, que ela não muda tanto ao longo do tempo. Ela sai, claro, de um patamar ali perto dos 58%, agora chega a 61%, mas ela não tem grandes saltos e não tem grandes movimentações como a gente vê na dívida bruta. Esse é o outro coringa. Eles têm alguns super trunfos também, aí não tenho muito como justificar, então falo de risco fiscal, coloco ali, né, um risco fiscal, um prêmio pelo risco que precisa ser pago pelo país. Então, a gente tem todas essas justificativas do mercado que vão variando ao longo do tempo. E eu trouxe 2 gráficos para mostrar justamente para vocês que isso pode ser desmontado facilmente. Então, aqui no gráfico aqui, acho que para quem está olhando da direita, mas a gente está vendo aqui a evolução da dívida bruta desde dezembro de 2021, e da nossa taxa de juros. Então, o comportamento da taxa de juros do Brasil e ao longo do tempo, então de dezembro de 2021 até abril de 2024, e o comportamento da nossa dívida bruta PIB. Então, dessa relação da dívida bruta em relação ao PIB aí. E a gente vê que a nossa dívida bruta ela sai de um patamar perto de 81% lá no passado, e ela vai caindo, né? E aí, quando a gente tinha a dívida bruta a 81%, a nossa Selic estava em 2%, gente. Foi quando o Roberto Campos Neto baixou a Selic para 2%. Então, a gente tem um grande período que a gente tem a dívida bruta ali alta e uma taxa de juros baixa ali em 2%, 4%, 6%, 8%. E aí, a nossa dívida bruta começa a cair. A gente tem essa dívida bruta que cai em dezembro de 2022, quando a Selic estava ali em patamares de 13,75, a gente vê ela estável por todo esse tempo, com a dívida bruta mais baixa do que estava antes. E aí a gente começa a ter os cortes da Selic, e em um momento ali a nossa dívida bruta sobe um pouquinho, chegando perto ali dos 76%, que é o patamar atual.
Então, a gente está falando, quando ela estava em 81%, a taxa Selic era 2% e não tinha problema. Agora que ela está em 76% e o mercado está com medo que volte para 80%, aí tem que manter a taxa de juros em 10,5%, porque fica arriscado colocar dinheiro num país que tem uma dívida bruta PIB alta. Porque o nosso prêmio pelo risco, então, nosso país está com mais risco, tem que pagar um prêmio maior pelo risco. Então, tem que deixar uma Selic alta. Faz sentido o que o mercado está falando? Se a gente olhar toda essa evolução ao longo do tempo aqui, parece que não. Mas é um dos coringas que o mercado gosta de usar, cada vez usando uma justificativa a seu favor. Do outro lado, a gente tem a dívida líquida, que é outro dos coringas. E a gente vê que ela não varia tanto, ela tem alguns saltinhos, ela sobe um pouco mais agora, mas a gente vê que ela não vai de um patamar para outro exorbitante, não tem uma mudança muito grande. Mas a taxa de juros também está ali, né? Ela estava em 2%, a gente está pegando o mesmo período aqui, ela está em 2%, ela vai elevando, mas a gente não vê uma mudança tão drástica na dívida líquida que justifique manter a taxa de juros em 10%, porque quando eu estava ali 57, entre 55 e 60 que vocês estão vendo aqui, acho que era 58 para ser mais exata, a taxa de juros estava 2%, e aí também podia, e agora que a gente tem ela em 50, quase em 61, se não me engano, aí tem que manter em 10,5% a taxa de juros. Então, a gente vê que o mercado ele começa a usar essas justificativas para tentar realmente justificar, defender a sua posição aí de taxa de juros mais alta e dependendo se a dívida líquida melhora, então vamos olhar a bruta. Se a dívida bruta melhora, então vamos olhar a líquida. Mas então vamos olhar o superávit. Nunca está bom. O quadro nunca está bom e o mercado sempre vai mudar o coringa aí, o naipe do coringa para tentar justificar a sua taxa de juros. É a regra que eu vi uma vez num congresso lá, chamaram regra do Delfim e Jambiage, né? São dois economistas ortodoxos liberais, né? O Delfim, vocês sabem quem é, que eles falam assim, nunca vai ter equilíbrio fiscal no Brasil, porque sempre vai ter eles sempre vão escolher algum dado para mostrar, para tentar validar a tese dele. Primeiro eles olham o superávit primário. Se o superávit primário está tranquilo, aí eles vão lá e começam a olhar para a dívida líquida. Se a dívida líquida está tranquila, aí a gente passa para o próximo, que é a dívida bruta. Agora estão usando o déficit nominal, que nunca tinha sido usado aí para tentar justificar, ou seja, sempre vão tentar escolher uma variável fiscal aí qualquer para justificar o injustificável, que é esse chamado risco fiscal. Então, é sempre assim, vai ser sempre assim na economia brasileira, sempre vão achar pelo em ovo para justificar e ter que cortar gastos. E, Débora, o Lula falou ontem, lá criticou o Campos Neto, a culpa é dele que o dólar subiu tanto? Não, a culpa não é dele, né? Se a gente pegar, a culpa não vai ser dele, a não ser que o mercado esteja dando peso demais para uma fala isolada ali. Claro, a gente está falando da fala do presidente, mas não é isso que leva o dólar para 5,46. Mas segundo a Folha de São Paulo, que vocês estão vendo aqui, o dólar atingiu o maior valor do governo Lula depois de uma crítica do presidente ao Copom. E o que é essa manchete? Se a gente olhar só a manchete e não olhar a matéria, ou olhar só ali o subtítulo da matéria, né, esse resuminho, dá a entender que o dólar foi a 5,46 por conta das críticas do presidente ao Copom. Acontece que, primeiro ponto, essas críticas de ontem, elas não surpreenderam o mercado, elas pouco mexeram, inclusive, com expectativa de juros, elas não tiveram surpresa ali, porque o Lula já vem defendendo esse ponto há bastante tempo. Então, não tem nada ali de novo na fala do Lula que pudesse mexer com o mercado. O que a gente está vendo de uma forma global, que tem muito potencial para mexer com o dólar, pensando em cenário externo, e eu vou falar também o que a gente está vendo de cenário doméstico. Mas pensando de uma forma global, o dólar está se valorizando não só frente ao real, ele está se valorizando também frente a outras moedas emergentes e frente a seus pares. Isso porque a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, sem muita certeza de quando ela vai ser cortada. E se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, o que sobe junto com a taxa de juros? As expectativas para os juros futuros. E o que está atrelado a essas expectativas de juros futuros? Justamente aquelas treasuries que eu falo todo dia de manhã, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, como se fossem os títulos aqui do nosso Tesouro, só que dos Estados Unidos. Então, o que acontece quando a gente tem ali essas taxas de juros mais altas? O recurso vai sair de países emergentes, vai sair inclusive de outros países e vai buscar
o refúgio, ainda mais em um momento de incerteza, uma incerteza global, o recurso vai buscar refúgio nas taxas de juros dos Estados Unidos. Então, diante de uma incerteza, onde eu vou buscar maior segurança? No título de dívida considerado de uma forma global livre de risco, que são as treasuries dos Estados Unidos. Não existe ativo livre de risco. Isso é um conceito que a gente usa em mercado financeiro. Então, o recurso flui para lá. E se a gente tem uma saída de recurso estrangeiro aqui do Brasil, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Se sai da nossa bolsa o recurso estrangeiro, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Porque a gente tem um outro movimento também mais especulativo, baseado nesse risco fiscal que a gente estava tentando desmontar aqui, dessas justificativas do mercado, de que a gente tem um risco fiscal doméstico muito grande e que isso colocaria também a taxa de juros futura aqui do Brasil não só pressionada pelo exterior, mas também por esse risco fiscal do mercado, que o Brasil precisaria pagar mais juros para continuar sendo atrativo, porque seu risco está aumentando, com base no que a gente acabou de explicar. Então, a gente tem ali uma taxa de juros futura acima de 12%. Quem vai querer correr risco na Bolsa também com uma taxa de juros acima de 12%? Isso faz com que saia recurso da nossa Bolsa, dos ativos de risco. A gente também vai buscar esse refúgio. Saindo dinheiro de lá, a Bolsa cai. Os investidores estrangeiros também veem esse movimento acontecendo no Brasil, também tiram dinheiro daqui. E a gente começa a ter uma deterioração de cenário em decorrência disso. Uma deterioração do cenário de mercado financeiro, porque a gente não está falando de economia real aqui. A gente está falando de mercado financeiro. Então, a gente tem uma série de fatores que poderiam ganhar muito mais peso do que qualquer crítica do presidente ao Copom, que não surpreendeu ninguém. Chocou um total de 0 pessoas ontem. Inclusive, o mercado falou, as falas do Lula não surpreenderam, porque essas falas já tinham sido feitas também antes do Copom. Então, não foi isso. A gente tem uma série de outros motivos para levar o dólar para 5,46, principalmente se a gente pensar na alta dos juros dos Estados Unidos, na verdade, na alta dos juros futuros dos Estados Unidos, porque a gente não tem muita certeza de quando a taxa vai ser cortada lá. Débora, hoje sem giro de mercado aí, porque não vai dar tempo, mas vamos sextar aí e fazer um chamado aí para nossa comunidade, porque a gente vai ter o webinar aí com Adam Alter, né? O Apocalipse Tecnológico, aí, dia 7 de junho, às 8 horas da noite, um domingo, gratuito. Já se inscreve aqui no canal, iclmercado.com.br, que vai ser imperdível. Ele é de Sydney, professor aí da New York University Stern School of Business, e vai mostrar aí para vocês aí a questão da dependência tecnológica. Vai mostrar como que a tecnologia impactou nas nossas vidas, como que o design tecnológico hoje ele é feito para você se viciar nele, e aí vai tentar mostrar alguns segredos, algumas chaves aí para você conseguir se libertar aí, pelo menos aí, dessa prisão tecnológica. O nosso querido Eduardo Moreira vai mediar o encontro e vai ser imperdível, gente. Então, se inscreve, que daí o sininho ativa lá na hora que começar o webinar, daí você não precisa nem lembrar mais disso aí, ele vai te avisar. Então, imperdível, gente. Então, vamos sextar aí e deixar aí os nossos queridos amigos do rolê trabalhando? Vamos deixar com eles, porque já temos rolezeiros no chat, rolezeiros quase sextando. Então, vocês ficam agora com o Rolê ICL, com o William Deluca e o Guga Noblar, com a Gabi e o Guga Noblar. Acabou, a voz da consciência acabou de me corrigir aqui. Então, vocês ficam em excelente companhia com a Gabi e o Guga Noblar no Rolê ICL. E a gente volta na segunda-feira para trazer as perspectivas do mercado, o termômetro da Bolsa e outras notícias que possam mexer aí com o nosso bolso e com a nossa economia. Um beijão e até lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá.